Que todo paciente não é igual um ao outro, isso você já sabe. O que eu quero te mostrar nesse vídeo é quando identificar um paciente da posturologia, ou seja, como você vai identificar aquele paciente que vai responder bem ao tratamento da posturologia. Meu nome é Rômulo Erdini, fica comigo até o final desse vídeo que vai ter muita coisa interessante para a sua prática clínica. Então a gente vai começar esse vídeo tentando identificar os tipos de dores desse paciente. Porque a gente não pode tentar tratar uma dor que é sistêmica com técnicas musculoesqueléticas e nem tentar tratar uma dor que é musculoesquelética com algo que a gente vai pensar no tratamento mais sistêmico. Então o que eu vou te mostrar a partir de agora, como você vai definir claramente esse seu paciente. Então entendendo no primeiro momento como identificar essas dores que o paciente traz pra gente. A gente vai entender como classificar então esse paciente posturológico, identificando qual a entrada sensorial está alterada, independente se esse paciente tem dor ou não. Então, em relação às características dessa dor sistêmica, então essa dor de origem sistêmica, alguns pontos bem importantes a gente elencar aqui. Então, em relação ao início dessa dor, ela tem um início recente, pode ser súbito ou com progressão desses sintomas. Então, as características aí do início dessa dor. Também é interessante a gente pensar que essa dor ela é relatada pelo paciente como um incômodo, uma dor profunda ou também uma facada de dentro para fora. Algo bem legal que o paciente relata aí pra gente. Em relação à intensidade da dor, ela pode ser de leve a severa e não tem relação com a ansiedade do paciente. Então, um dado marcante aqui em relação à dor sistêmica. Uma dor constante, sem alteração, mas ela pode acordar o paciente durante a noite. Então, algo importante a gente pensar. A alimentação piora a dor desse paciente, algo importantíssimo a gente levar em consideração. Podem existir algumas posições de alívio, por exemplo, a vesícula biliar em flexão de tronco alivia a dor. E os rins na lateroflexão homolateral também alivia a dor. Também a gente pode encontrar alguns sinais e sintomas associados, como febre, sudorese noturna, cefaleia, tontura, fraqueza muscular sem dor, plenitude gástrica, sintomas geralmente bilaterais e dispneia durante o repouso. Já em relação à dor de origem musculoesquelética, é algo importante a gente pontuar também aqui. Em relação ao seu início, ele vai ser um pouco diferente da dor sistêmica. Ela pode ser súbita ou gradual. Geralmente tem associação com um trauma ou um movimento específico. Então, isso o paciente relata para a gente. Sensibilidade local à pressão, pode ficar rígido após o repouso, mas a dor desse paciente diminui. Geralmente ela é unilateral. Em relação à intensidade, ela pode ser de leve a severa também, mas pode depender do nível da ansiedade desse paciente. Na maioria dos casos, é uma dor intermitente, depende da atividade ou da posição que o paciente se encontra. Sintomas são reduzidos ou aliviados pelo repouso ou a mudança de posição, e alongamento, frio e o calor podem ser algo que melhore esse paciente. Em relação a sinais e sintomas associados, geralmente não tem nada associado, porém a estimulação de alguns pontos gatilhos podem provocar sudorese e palidez. E agora eu vou te mostrar alguns passos muito importantes depois que você já conseguiu definir claramente que tipo de dor que esse paciente está trazendo para a gente. Então agora a gente vai ver um passo a passo aqui para conseguir caracterizar qual é a entrada sensorial postural que está afetada nesse paciente. Nós acreditamos piamente que um resultado extraordinário no tratamento depende, na sua maioria, de uma avaliação muito criteriosa e detalhada. E é por isso que a gente desenvolveu um passo a passo da avaliação, para que você tenha mais facilidade em compreender definitivamente as peças do quebra-cabeça que faltavam se encaixar para você entender o seu paciente. O primeiro passo é identificar qual tipo de queixa que esse paciente apresenta. Não adianta a gente tentar tratar um paciente com característica sistêmica utilizando técnicas musculoesqueléticas com objetivo mais local e vice-versa. O segundo passo, então, é entender se esse seu paciente
ele se encaixa nos critérios posturológicos. As dores musculoesqueléticas dele são relacionadas a uma causa mecânica local ou pode ser a distância por conta das entradas sensoriais posturais. E aí chegamos no terceiro passo, que é depois de a gente ter entendido que esse nosso paciente é realmente posturológico, a gente deve responder a seguinte pergunta: qual é a entrada sensorial causadora então desse desequilíbrio? Talvez o que pode estar difícil para você nesse momento seja não entender claramente ainda como se comporta o paciente posturológico, mas é isso que a gente vai te mostrar a partir de agora nesse vídeo. Então aqui algumas características desse paciente posturológico. Então na nossa avaliação a gente vai colhendo dados que nos levam a interpretar esse paciente como um paciente posturológico. A primeira característica dessa pessoa é que é um paciente crônico. Então essas alterações, esses sintomas que ele apresenta para a gente nesse momento são crônicos. Além disso, esse paciente vai apresentar recidivas dessa sintomatologia. É uma característica marcante do paciente posturológico ter recidivas dessa mesma sintomatologia. Um outro dado bem importante que a gente vai colher desse paciente posturológico é que ele apresenta uma assimetria do sistema tônico postural. Então, quando a gente fala desse paciente posturológico, não quer dizer que ele tem assimetrias posturais, um ombro mais alto que o outro, uma pelve mais alta que a outra. Não é essa a visão desse paciente posturológico, e sim que ele tem uma assimetria do sistema tônico postural, que a gente consegue colher essas informações durante testes específicos da posturologia. E além disso, esse paciente também vai ter uma melhora desse desequilíbrio desse sistema tônico postural quando a gente faz uma modificação dessas informações vindas pela entrada sensorial. Entendido então quem é esse paciente posturológico, o que é importante agora é a gente retomar quais são as entradas sensoriais posturais e como elas vão estar se apresentando para que leve a gente a pensar em uma dessas entradas. Então a gente vai ter a entrada ocular, a entrada podal, a entrada oclusal e também as cicatrizes. Então, em relação à entrada ocular, o paciente vai apresentar sintomas bem característicos relacionados a essa entrada. Então, o que ele vai apresentar? Os sintomas dele vão ser mais cefálicos. Então, o que a gente quer dizer com isso? Ele vai ter mais cervicalgia, vai ter cefaleia, e tem uma característica importante. Essas dores, elas apresentam no final do dia ou no início da noite. Esses sintomas também podem aparecer durante a utilização dessa entrada ou após a utilização. Além disso, esse paciente vai apresentar para a gente também algumas características interessantes, como olhos cansados, vemeridão e até lacrimejamento. Começa a nossa interpretação das características da entrada podal. Algumas coisas vão ser muito marcantes e são muito importantes para que a gente não erre durante a avaliação dessa entrada. Então esse paciente apresenta características muito importantes. Por exemplo, dor na manutenção da postura em pé. É uma característica dessa entrada esse paciente ter essa dificuldade da postura em pé. Então ele apresenta sintomas nesse tipo de postura. Além disso, ele vai apresentar alterações na estabilometria. Então no aparelho que mensura essa oscilação do paciente, ele vai apresentar um desequilíbrio desses dados estabilométricos. E também esse paciente pode ter dores que são associadas aos movimentos mecânicos. Então, por exemplo, na marcha, quando esse paciente está na dinâmica, também pode ter uma relação bastante importante com a entrada podal. E finalizando, também é importantíssimo que esse paciente pode ou não apresentar dor nos pés. Então a dor no pé não indica para a gente se essa entrada podal é positiva ou não. O paciente pode ter uma entrada podal que repercuta no sistema tônico postural e esse pé pode ou não estar num quadro álgico.
Chegando então na entrada oclusal, a gente vai ter que prestar atenção em alguns dados durante a avaliação que, se a gente não estiver muito atento, vão acabar passando batido para os dados dessa entrada. Então esse paciente, assim como na entrada ocular, ele vai apresentar dores mais cefálicas, então a cefaleia, cervicalgias, dor na TM e dores nos dentes. Além disso, diferente da entrada ocular, esse paciente apresenta dor no final da noite ou no início da manhã. Então é característico desse paciente acordar com esse tipo de incômodo quando ele tem alterações da entrada oclusal. O que pode acontecer? Esse paciente desperta com uma rigidez cervical, mas ela vai melhorando ao longo do dia. E uma outra característica são dores faciais e também temporais. São as cicatrizes, dados bem marcantes vão estar presentes na nossa avaliação. Importante a gente estar identificando a cronologia dessas dores do paciente, porque se ela já tinha uma dor lombar há 5 anos e fez uma cirurgia há 2 anos e a dor lombar dela não piorou, isso é um forte indicativo que essa cicatriz não é algo que está desequilibrando esse sistema tônico postural, mas ao contrário, ela não tinha dor. E aí, depois de uma cirurgia, ela começa a apresentar dores nessa nossa investigação da cronologia. Isso pode ser um forte indício de que essa cicatriz é algo presente no desequilíbrio do sistema tônico postural dessa paciente. Um outro dado durante a avaliação bem importante, que essa cicatriz é algo marcante para esse paciente posturológico, é o que a gente chama de plano escapular anterior. Então é aquele paciente que tem o tronco anterior em relação à pelve. É o paciente que está caindo para frente, se a gente for pensar numa visão geral desse paciente. Então é uma característica das cicatrizes que gere um plano escapular anterior. Um outro dado importante é que essa dor do paciente ela vai ter uma relação bastante mecânica. Então ela vai ter uma dor a movimentos. E um último dado é um lift dessa cicatriz. Ele pode ser positivo para a melhora da dor, porém, se eu dou um estímulo nessa cicatriz e não melhora a dor, isso não é um fator excludente da cicatriz como uma desequilibradora do sistema tônico postural. Finalizando então esse vídeo, você vai ver que os pacientes trazem geralmente os dois tipos de dores para a gente não vai conseguir colocar ele numa caixa somente de dores musculoesqueléticas, nem somente de dores sistêmicas. Mas é muito importante para a sua prática clínica que você defina esse paciente quando ele tem características de dores mais mecânicas, porque é esse tipo de paciente que responde muito bem ao nosso tratamento da posturologia. Espero que esse vídeo tenha valido muito a pena e que contribua para a sua prática clínica e que ajude a melhorar muitos pacientes.